Fala Paragonauta, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Takezo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, galera, no Vlog do Aventureiro a gente vai falar mais uma vez de RPG. E hoje a gente vai conversar a respeito das motivações que o jogador tem para criar um personagem. Muitas pessoas pensam que jogar RPG e fazer uma ficha de personagem é simplesmente pegar um lápis, uns dados, uma borracha e jogar esses dados e ir anotando os bônus e botando os atributos e pegando uma arma e aquela coisa, e escolhi guerreiro, escolhi elfo e acabou. Não, não é bem assim. Na verdade, a motivação para você criar um personagem, ela vai muito além do que simplesmente preencher uma ficha. Pois você tem que entender que quando você vai criar um personagem para poder jogar RPG, você tem que entender que ali você está transcrevendo para o papel uma ideia que está na sua cabeça. E essa ideia ela tem que ser a mais criativa possível, certo? Então quando você escolhe, por exemplo, fazer um humano mago, você tem que entender os motivos que te levam a criar aquele humano mago. Porque muitas pessoas, às vezes, quando começam no RPG, principalmente a galera que é mais novata, acaba confundindo um pouco o RPG de mesa com o RPG do videogame. E isso é uma verdade. O cara que joga muito RPG de videogame, começa a jogar RPG de mesa, ele começa a ver a coisa por esse ângulo e ele acha que ele tem que ter atributos fodas, itens fodas e armas fodas e aquela coisa toda, e zais. E não é bem assim. Porque, na verdade, o RPG mesmo, o RPG clássico, vamos botar dessa forma, não é bem essa palavra, mas o RPG, a essência do RPG, na verdade, ela está entre você interpretar um personagem e se divertir com isso. E essa interpretação, ela não pode estar atrelada aos itens que você consegue, aos seus atributos que são grandes, enfim, não tem como, certo? Claro que isso também depende muito da postura que o mestre tem na mesa, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, quando você for pensar na motivação que te leva a fazer esse personagem, eu tenho 3 dicas muito bacanas para te dar. A primeira dica que eu dou é a origem do personagem. De onde teu personagem vem? Qual o nome dele? Qual é a história que ele traz para poder ser transcrito para aquela ficha? Ah, ele é um humano mago? Qual é a motivação dele para ser um mago? Ele quer ser o mais poderoso? Ele quer apenas continuar o legado de um mestre? Ele é um prodígio que nasceu com um poder que ele mesmo não controla? Aí nessa hora, meu amigo, a imaginação não tem limite. Você é que escreve no papel o que você quer que o seu personagem seja e depois, apenas depois, você vai ver no livro, né, as diretrizes que vão te ajudar a montar aquilo que você imaginou. A segunda dica que eu dou é: não pense em ser o mais forte de início. A força no RPG, ela vem com o tempo, essa é uma verdade. Até porque, em muitos casos, o seu destino ele é decidido por um mero dado de 20 faces, né? É praticamente isso. Às vezes você tem um personagem super forte, o cara tá bem equipado, tá bem conceituado, aquela coisa toda, e às vezes a rolagem de dado não te ajuda. Então, no fim das contas, cara, o destino de um personagem de RPG, às vezes ele é decidido pelo dado. Então você não pode se preocupar muito em ser aquele cara extremamente forte no começo do jogo, em pensar apenas nisso, que você, todo goblin, todo orc, todo gnoll, todo bullywug, todo dragão que aparecer você vai matar logo de primeira. É complicado pensar assim. Na verdade, o RPG ele é um jogo criado para que seja explorado o trabalho em equipe, né? E isso muitas das vezes, mais uma vez eu torno a dizer, está atrelado ao trabalho também que o mestre faz na mesa, mas eu torno a dizer, isso é um vídeo, né? Isso é assunto para um outro vídeo. Então, você como jogador tem que entender isso, né? Quando você for criar o seu personagem, mais uma vez voltando à primeira dica, né? Pense primeiro na história dele. E através da história que ele tem, você vai criando mecanismos para poder preencher a sua ficha da forma mais correta possível. A terceira dica que eu tenho a dar, ela é, na verdade, talvez a que os jogadores mais tenham dificuldade. Essa dica, na verdade, está em uma questão de o jogador ter uma autodisciplina. Porque a gente sabe, por exemplo, que em D&D, as raças e classes, elas têm mecânicas. E na ficha, uma das mecânicas, por exemplo, que tem lá, que eu vejo muitos jogadores terem dificuldade em seguir, é a questão do alinhamento, também chamado de tendência. A tendência e o alinhamento é aquilo que define o caráter, a personalidade do teu personagem. Essas tendências a gente pode falar depois, mas é neutral, bom, leal, caótico, mal, aí tem algumas variações de neutral bom, leal bom, caótico e mal, isso a gente vai falar depois. Mas independente do que você escolha para o seu personagem relativo ao background dele, à personalidade dele, vamos imaginar que você escolhe ser um personagem independente
da classe, da raça que você escolheu, a tendência, o alinhamento dele é leal e bom, certo? Vamos imaginar que ele é leal e bom. Já resumindo, ele é o genro que toda nora queria ter. Então o que acontece? Você como leal e bom tem que entender que certas atitudes não condizem com aquilo que teu personagem realmente foi construído, certo? Isso não quer dizer que você não pode fazer algumas coisas, só que você tem que entender que tudo tem uma consequência. Vamos imaginar que você é um paladino de Bahamut, leal e bom, e você se vê numa situação onde você tenha que obrigatoriamente roubar algo de alguém inocente, porque isso, no final das contas, vai trazer o benefício de toda a party, de todo mundo. E aí, como é que ficaria? Não é um dilema? Então você tem que pensar exatamente nessas questões, isso mais uma vez é trabalho do mestre, mas enfim. Mas você tem que pensar como o seu personagem reagiria se numa mudança de maré ele tivesse que pensar diferente daquilo que ele é, pensar diferente da forma como ele age. Enfim, você tem que ter em mente que o alinhamento, a tendência, os antecedentes do seu personagem são importantes, né? E se vocês forem parar para pensar, dessas 3 dicas que eu dei, todas elas estão atreladas diretamente à questão da narrativa, que é o foco principal do RPG. Claro, jogar dados, botar o dado para rolar lá, para você ver o resultado, você dar aquela fincada no coração do dragão, é emocionante pra caramba, velho, vamos falar a verdade aqui. Porém, você tem que entender isso, que a narrativa, sabe, a emoção de você narrar uma cena do seu personagem fazendo algo, muitas das vezes vale mais do que uma rolagem de dados. Eu mesmo como mestre, quando algum jogador da minha mesa tá fazendo uma coisa e o negócio tá andando legal, e eu tô vendo ele fazer caprichadamente aquele negócio, e ele bota, sabe, não, eu vou fazer isso e tudo dentro dos conformes, eu penso, cara, esse cara aí, pô, essa ação dele tá muito linda. Às vezes eu falo pro cara nem rolar o dado, velho. A depender da narrativa que ele dá, eu falo assim, não, velho, não rola esse dado não. Porra, foi tão bonita essa merda que eu vou chorar, faz logo a ação bem aí. Ou então, para ser mais justo e também não ser muito apelativo, eu às vezes dou um bônus, né, na rolagem de dado. Olha, por causa da tua narrativa que foi muito boa, tem um contexto e tal, não sei o que, na rolagem de dado tu vai ter um bônus de tanto, para ajudar o cara, né? Aí, pô, se o dado der 1, aí, né, não tem o que fazer. Mas a gente tenta ajudar, né? Isso são dicas que eu vou dar para mestres. Eu tô querendo fazer um vídeo falando de narrativa para mestres, mas isso é mais para frente, né? E esse vídeo é mais para falar sobre essa questão da motivação, sobre o que te leva a criar um personagem. Uma outra coisa, pessoal, que na verdade, vamos botar assim como se fosse um bônus desse vídeo, é para que eu gostaria de falar para aquela galera que tem dificuldade em criar personagem. Todo mundo nessa vida tem dificuldade com alguma coisa, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma em criar um personagem, interpretar um personagem, eu não tenho essa dificuldade. Porém, muitas pessoas têm dificuldade de passar para o papel aquilo que está na cabeça. Ou muitas das vezes elas não conseguem mesmo realmente passar o que querem para o papel, elas não têm ideia do que fazer. Então aí vai uma dica valiosa que um jogador uma vez fez numa mesa que eu mestrei e deu muito certo. Eu estou falando com a propriedade de quem viu dar certo. Se você tem essa dificuldade, faça o seguinte: pegue você mesmo e se transcreva para a ficha, faça essa experiência, é interessante. Eu vou pegar o Takezo e vou dizer assim, pô, o Takezo tem essas manias aqui, tem esses defeitos aqui, essas qualidades aqui, as motivações dele são essas, ele quer realizar isso na vida dele. Pega tudo isso, observa a raça e a classe que mais combina com aquilo que você é mesmo em off, ou seja, fora do jogo, e transcreve para a ficha. Você pode até botar o seu próprio nome, eu não acho muito interessante, mas você pode botar o seu próprio nome lá, por que não? Então tente, né? São pequenas dicas que eu quero trazer para vocês hoje em relação a isso, porque eu vejo em todas as mesas que eu mestro, não com os amigos meus que já jogam há um tempo, mas com pessoas novas, é que essas pessoas têm essa dificuldade em repassar para a ficha o que elas querem, ou em entender como realmente o jogo funciona na questão narrativa, certo? Uma outra dica que eu tenho a dar para você que está começando no RPG é leia muito. O jogador de RPG ele tem que ler muito, porque ele tem que saber a história de algumas coisas, ele tem que ter uma boa carga literária para poder criar algo bacana, até mesmo na narrativa dele lá com o mestre ele tem que saber se desenrolar. Então é bom que você leia bastante obras de Tolkien, livros como Harry Potter, Game of Thrones, todos esses livros que têm contexto com o tipo de mesa que você está jogando, até porque tem gente que não joga só RPG medieval, tem gente que joga Cyberpunk, Vampiro à Máscara, mas pegue livros que tenham um contexto com aquilo que você está lendo, para você enriquecer, certo? O seu intelecto, para você fazer boas narrativas e também para você ter mais criatividade na hora de jogar na mesa com a galera, ok? Bom, pessoal, isso daí, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham captado a mensagem que eu quis passar.
Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam, deixem aquele like para ajudar. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para sempre serem avisados dos vídeos dos Paragonautas. E não esqueçam, né, de seguir as redes sociais que estão bombando aí na sua tela, tá ok? Lá no nosso Instagram já está com mais de 10 mil seguidores e aqui no YouTube a gente está correndo para aumentar também a quantidade de inscritos. Então é isso daí, galera, eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo de RPG aqui nos Paragonautas. Fui!